Sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O que é essencial? Aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. Então, numa oração, não pode faltar sujeito e nem predicado. Há alguns casos em que falta o sujeito, sim, e nós veremos nesse conteúdo especificadamente qual é a oração que vem sem sujeito. Bora lá. Sujeito é aquele ou aquilo de quem ou de que se fala. Já o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. Predicado é toda a informação dada sobre o sujeito. Vejamos nos exemplos. Os alunos organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os alunos. Logo, os alunos são o quê? Sujeito. O que foi organizado? Foi organizado uma homenagem. Então, os alunos organizaram a homenagem. Logo, essa informação dada sobre o sujeito, sobre o que ele fez, torna-se predicado. Observem bem. Uma forma fácil de detectar esses termos, tanto o sujeito quanto o predicado, nas orações, é perguntando sempre quem fez. Aí você acha o sujeito. O que fez? Você encontra o predicado. Ordem do sujeito na oração. Ordem, isso mesmo, meus amores. Ordem. Porque é muito comum a forma direta. Pensarmos na forma direta. Mas o sujeito pode vir no início, pode vir no final e pode vir no meio. Isso mesmo. A ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma, podendo ocorrer de 3 maneiras. Maneira 1, forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado. Forma mais comum de verificarmos, não é isso? Os alunos e os professores, sujeito, alunos e professores, organizaram a festa empenhada. Essa parte aqui do que fez, predicado. Veja que forma direta o sujeito vem antes do predicado. Sujeito, os alunos e os professores, que antecederam aqui o predicado, organizaram a festa empenhados. Já na ordem inversa, já está comunicando a ordem, que ela está ao contrário da forma direta, quando o sujeito vem depois do predicado, e pode ser organizado dessa maneira. Organizaram a festa, predicado, os alunos e os professores empenhados. Ok? Meio do predicado. Quando o sujeito aparece no meio do predicado, pode? Pode sim. Empenhados, os alunos e os professores, alunos e professores, sujeito aqui no meio, organizaram a festa. Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito, é a mais importante. Exemplo, o rapaz cantou muito bem. Quem? Estamos falando de quem? O rapaz. Então, o rapaz aqui é o sujeito. Mas aqui eu tenho o artigo o e o substantivo rapaz. Quem é a palavra principal? Rapaz, que é o substantivo, e não o artigo. Porque eu estou falando de quem? Do rapaz. Então, o núcleo do sujeito, rapaz. Tipos de sujeito. Os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração, indeterminado, quando não é identificado na oração, mas está lá, escondidinho, só não é explícito. E inexistente, que são as orações com verbos impessoais. Aqui, nesse caso, não tem o sujeito, apenas predicado, que vamos perceber a partir de verbos impessoais.
Os sujeitos determinados, por sua vez, dividem-se em simples, composto e oculto. Lembrando que sujeito determinado, eu consigo ver na oração, ele está explícito. Ele não está escondido, ele está visível. Sujeito simples tem apenas um núcleo. Exemplo, o cliente foi atendido. Quem é o núcleo aqui? Cliente. Quem é o sujeito? O cliente é quem. E o que fez foi atendido. O que aconteceu com ele foi atendido. A informação dada, o predicado. Sujeito composto tem mais do que um núcleo. Pode ter dois, pode ter três. Ele só não pode ter apenas um, porque se ele tiver apenas um núcleo, ele é sujeito simples. Então, é considerado que a partir de dois, sujeito composto. Exemplo, bois e galinhas, dois núcleos aqui, são os animais da fazenda. Sobre aquilo que estou falando, sujeito, e a informação dada sobre esses dois sujeitos, esses dois núcleos, são os animais da fazenda. Predicado. Sujeito oculto, quando é identificado pela desinência verbal, ou seja, pelo verbo, pela flexão do verbo, ou pelo contexto. Exemplo, corremos a tarde toda. Aqui tem um sujeito? Sim, tem um sujeito, ele não está visível, não está escrito, não está explícito, mas ele está o quê? Implícito, ele está oculto. Então, corremos a tarde toda. Quem correu? Lá das pessoas do pronome eu corremos? Não. Tu corremos? Horrível. Ele corremos? De jeito nenhum. Nós corremos? Isso, nós corremos a tarde toda. Então, o sujeito está oculto. E quem é o sujeito? O nós. E ele vai ser identificado pela desinência verbal. O modo como esse verbo está flexionado, eu consigo identificar o sujeito oculto. Sujeito indeterminado está indeterminado. Eu não consigo determinar, ele não está visível. E ele também não pode ser identificado pela desinência verbal e nem pelo contexto. Exemplo, conversam sobre tudo. Ah, quem conversa? Eu posso dizer que é ele? Não, porque ele conversa. Ah, mas eu posso dizer que eles conversam. E quem garante que é eles? Que é elas? Que não é um grupo. Tais grupos conversam. Não tem como garantir isso. Então, o sujeito indeterminado não está visível na oração. E sujeito inexistente? Sujeito não existe. Mas existe aqui uma informação. Por exemplo, choveu. Choveu, trovejou. São exemplos de fenômenos da natureza que compõem ali o conceito de sujeito inexistente também. Núcleo do predicado. Isso mesmo, o sujeito tem um núcleo, o predicado também tem sua palavra mais importante. O predicado das orações varia conforme o tipo de predicado. E temos tipos de predicado? Com certeza. Vejamos. Tipos de predicado. Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica ação. Exemplo, terminei mais cedo. Eu terminei mais cedo. Como esse verbo aqui está flexionado em primeira pessoa, eu consigo perceber aí um sujeito oculto, que é eu terminei mais cedo, que vem do verbo terminar. Tem uma ação aqui? Sim. Por isso, ele se encaixa na classificação de predicado verbal, porque ele indica uma ação que foi realizada. Terminei mais cedo. O predicado nominal é quando o verbo indica estado, que é estado, o que é essa indicação de estado? Uma situação transitória, que não acontece com frequência e nem é permanente. Exemplo, o patrão foi atencioso. Naquele momento, naquela hora, naquele dia, é algo que transitório. E o predicado verbo nominal, que é a junção do verbal com o nominal. Logo, ele vai indicar o quê? Tanto uma ação quanto uma situação transitória, de estado. Exemplo, cheguei atrasada. É o mesmo que dizer cheguei e estava atrasada.
verbo nominal. Verbo de ação, cheguei, e o nominal, estava. Obrigada e não deixe de se inscrever no canal. Tchau, tchau!